E aí, pessoal, nesses últimos dias eu vi algumas pessoas comentando sobre AFO e sobre o OneNote. O OneNote é que é o aplicativo que eu uso para concentrar os meus resumos e AFO é uma matéria que o pessoal sempre pede conselhos de um bom professor, bom material para estudar. Aqui já vou falar para vocês sobre AFO, eu gosto muito. Eu comecei a entender AFO melhor com o Marcel, do Direção Concursos, nem sei se ele trabalha mais lá. Tem também ah, a Gabriela do Estratégia, que eu gosto bastante. Vou anotar aqui, Gabriela, né? Quem mais que tem aqui de... o Raviel, sei lá, alguma coisa assim, também de estratégia, tá? Muito legal, um cara super astral, divertido. A aula com ele é muito gostosa de assistir. Mas já adianto para vocês, a AFA é uma matéria que você demora um pouco para começar a entender mesmo, tá? O que eu sugiro? Acha um bom material escrito, tá? Em PDF, você vai agilizar seu estudo, tá? Então pega ali, eu uso de estratégia, o melhor de todos, não. Para mim, o melhor material hoje que eu tive, assim, acesso, né? Isso faz 2 anos, foi o do Direção, tá? Do Direção. Eu achei muito bem escrito. Na época eu não gostava muito dos materiais escritos de estratégia, eu não conseguia entender. Estratégia, o Direção, em contrapartida, fez uma jogada muito legal, né, do Direção. De analogia, tudo, a apresentação do material estava muito boa, tá? Então vamos lá. Hoje eu estou trabalhando com duas planilhas, né? Eu tenho a planilha aqui para o Embrapa, que é o concurso que eu estou mais assim focado, enquanto não abro MPU, e uma planilha aqui que eu divido com um grupo de estudo. No Embrapa não veio nenhum parceiro ainda, assim, para a gente fazer essa pegada junta do estudo, então eu separei aqui as matérias e tal. Ela tem um pouco de relação com a outra planilha básica, do ciclo de estudo básico, né? Mas ela também tem algumas específicas que não caem aqui, por exemplo, em inglês, né? Então eu estou trabalhando com essas duas planilhas, né? Então vamos aqui para a AFO, né? Depois eu vou fazer um outro vídeo falando mais sobre essa lógica aqui de estudo na planilha. E eu pego aqui um edital que tem AFO, acho que quem quer aprender AFO deveria fazer isso. Pega aqui um edital que exige aquele AFO bem completinho, não demais, não aquele que pega contabilidade pública, toda aquela coisa lá, não, 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 não. O AFO tradicional mesmo. Deixa eu só tomar um gole aqui de café. Então pega aqui o seu AFO tradicional e segue essa linha aqui, ó. Orçamento público, conceito, técnicas, princípios, ciclo. Depois vai entrar no orçamento. Então o AFO primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui, ó. AFO, né? Tem um monte de, vamos deixar o note aqui para depois. O AFO ele tem um monte de lei, né? Um monte, mas tem algumas principais. 4320, LRF e Constituição Federal. Então você vai ter um pouco de AFO vai ter muito sobre AFO na LRF, vai ter muito de AFO na 4320 e um pouco na Constituição Federal, né? É importante ler as três. Então já baixa essas leis e debulha pau. Começa a ler, 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 ler. Ah, mas eu leio e não entendo. Normal. Começa, vai forçando, tá bom? Então aqui, ó. Normalmente, o estudo do AFA, a gente vai começar com orçamento público, conceito, técnicas, princípios, ciclo. Depois você vai para o orçamento público no Brasil. Aí você vai tratar de 3 leis principais aqui do orçamento. É a LOA, a LDO e o PPA, tá? Então a gente vai primeiro, na primeira parte, entender o que é o orçamento, para que ele serve. Aí vai ter questão lá dizendo que o orçamento visa isso ou visa aquilo, serve para isso, serve para aquilo. Depois vai ter as técnicas orçamentárias, vai falar lá dos orçamento base zero, orçamento tradicional, orçamento programa, orçamento de desempenho. Aí você vai começar. No começo, ai meu Deus, um monte de classificação. Mas daqui a pouco você não vai mais cair pegadinha. Vai cair em uma ou outra que é mais peculiar, mas a maioria você vai entender. Depois tem os princípios orçamentários. O que é interessante do princípio orçamentário? Você vê ali o que é e as exceções. Basicamente isso, tá? E depois o ciclo orçamentário, daí vai ter aquela parte da participação do executivo, do legislativo, quem que manda para quem que avalia, como é que aprova, como é que veta, nananana. Beleza, chatinho também, mas nada muito complicado. Depois você vai entrar no orçamento público no Brasil, aí aqui, né, aqui que mora, acho que a maior parte das questões, talvez, né, porque ó, você vai falar de LOA, né, que é o orçamento anual, a LDO, que prepara para dar as diretrizes para a LOA, e o PPA dos 4 anos e tal. Aqui é legal, aqui você vai achar muita coisa na LRF, vai achar bastante coisa na Constituição, e daí tem questão que até brinca com isso, então a LDO, tal coisa, tá na Constituição Federal, não, às vezes tá lá, sei lá, na 4320 ou na LRF.
Então, também sem desespero, vai lendo, vai entendendo, devagarinho, começando. Daqui a pouco você vai perceber o link que há entre esses três instrumentos aqui, tá bom? É sempre, né, levando o olho lá para 4320, para LRF, para a Constituição Federal. Agora, no começo pode parecer um pouco assustador. Ai, meu Deus, eu me confundo tudo. Normal, normal. É assim com qualquer coisa. Né? Se você for aprender inglês, por exemplo, no começo vai ser um pouco complicado, depois já vai ser meio no automático. Então, tenha paciência, tá? Confia no processo. Vamos lá. Depois, créditos ordinários e adicionais. Legal, matériazinha bem tranquila, pequena, fácil de dominar. Vai falar ali de suplementares, especiais e os extraordinários. A estrutura programática, vai falar do orçamento do programa, né, que é bem pesado, porque já vai talvez trazer algumas coisas de uns dispositivos normativos mais específicos e tal, que é o orçamento atual hoje, né? Orçamento programa. Então, qual é a finalidade, como que é dividido, né? De repente pode até entrar numa questão de classificação, uma coisa assim. Programação e execução, tranquilo também. Quer dizer, dá para complicar, mas é basicamente como é que funciona quem que recebe dinheiro, quem que passa para quem, como que se acompanha, como que faz um cronograma de desembolso, tal, essas coisas assim. Tá? Se daí vai entrar aqui numa parte lá que, ai meu Deus, eu tenho que lembrar disso tudo e às vezes eu esqueço, mas é quando eu vou falar aqui em termos genéricos, talvez tecnicamente não esteja bem correto, mas por exemplo, um ente passa para outro ente, daí você tem um nome para isso. Eu vou aproveitar aqui então, como é que funciona, já linkando aqui com o Anote, né, com o Anote, como é que eu gosto de usá-lo. Então, assim, ó, você divide aqui, a gente está falando de AFO, então entra no meu caderno de AFO. É importante que quem está usando o Anote faça isso. Divida os seus cadernos de acordo com as suas disciplinas e com aquelas grandes áreas. Então, eu quero fazer um caderno no Anote. Primeiro, qual é a finalidade do Anote? É você ter tudo num lugar só. Tudo. Tudo. Então, aqui você tem o tudo. O que é o tudo? Tudo. Talvez você possa ter um espaço para suas contas, financeiro, às vezes uma coisa aqui do seu lado pessoal. Então você pode, sei lá, guardar algumas reflexões, né? Você pode ter uma área que pode ser que ocupe bastante, né? Os estudos para concursos, né? Você pode ter uma outra área aqui de anotações de livros. Então, o que é o legal daqui? É tudo isso. Ou você pode ter também trabalhar com agenda aqui dentro, né? Com assim, acompanhamento de projetos que você tem para sua vida, né? Deixa eu achar essa borracha para pagar isso. Então, o legal do Anote, assim como a maioria dos aplicativos de anotações, é isso, é você concentrar tudo num lugar só e saber que está aqui, ser fácil acesso e tal, e você acompanhando e passando a limpo e melhorando cada vez mais o encadeamento das suas ideias, né? E também ter um fácil acesso para aqueles conhecimentos que são importantes para você, né? Então vamos lá, a gente está falando de AFO e agora eu fiquei muito em dúvida sobre algumas coisas. Então assim, ó, eu deveria ter esse assunto aqui. Como é que funciona o OneNote? Claro que você vai usar o PDF primeiramente, você vai dar aquela lida e tal. Depois você começa a fazer as extrações do que é importante e você tem que colocar em algum lugar. Para que você não precise ficar sempre vindo lá no PDF, abrindo o PDF, passando um monte de página e achando qual era aquela informação que você queria, você bota o seu extrato aqui no OneNote. É o extrato, é só aquilo que é importante. Então, se a gente está falando a gente está falando do que ali de programação, né, financeira, né? Ó, tá aqui. O que é importante de programação financeira? É isso aqui, ó. A interna chama de provisão, a externa chama de destaque. Aqui a gente está falando da parte orçamentária, depois tem a parte financeira. Aí onde a gente vai falar de subrepasse, cota e repasse, vai ter a diferença em cada uma delas, a diferença técnica entre crédito e recurso, como é que funciona a questão que é uma movimentação de crédito e de recurso. Então você começa com um crédito, que é a parte orçamentária, ou seja, vai lá, fixa uma despesa, aí aqui vai ter um empenho, daí a Secretaria do Orçamento Financeiro, não sei se é isso, ela vai dar um crédito, faz a dotação, né, para fazer uma dotação para a unidade orçamentária. Então, quando uma unidade orçamentária passa para uma unidade administrativa, e está dentro da mesma linha aqui, ó, da mesma hierarquia, a gente chama de provisão. Caso essa unidade orçamentária faça transfira, vamos falar assim, né, esse crédito, né, para uma outra unidade administrativa que não é dessa própria estrutura, é de outra, a gente chama de destaque.
Depois a gente vai entrar na parte financeira, que é o recurso aqui, né? A liquidação e pagamento, é o dinheiro em si, né? Então aqui a gente está trabalhando muito com a questão do crédito, do empenho. E aqui a gente está no recurso, a gente está tratando mais da parte do dinheiro mesmo, do pagamento. Então é o recurso. Aí a gente não vai falar de dotação, a gente vai falar de cota. Então lá a Secretaria de Tesouro ela dá uma cota lá para a unidade orçamentária. Se a unidade orçamentária desce para a própria unidade administrativa, a gente chama de subrepasse. E se é para uma outra unidade, a gente chama de repasse. Então, assim, eu não estou aqui querendo ensinar descentralização de créditos orçamentários e tal. Eu estou querendo dizer para vocês que o que eu preciso saber dessa disciplina está aqui. Então eu consigo acessar rapidamente. Imagina se eu tivesse que entrar lá na pasta de AFO, qual era mesmo o PDF que estava aí, sendo PDF é aula 7, aula 6, e daí você começa, tem 60 páginas até achar isso aqui. Então o OneNote serve para isso, para você dar o seu extrato aqui, tá bom? Então, voltando a falar de AFO, estávamos aqui pela planilha. Depois a gente vai entrar na parte de receita e despesa, tá? Então aqui o conceito, o que serve uma receita, aí vai ter as classificações, as etapas, tá? Isso tanto para despesa quanto para receita. Aí na despesa a gente vai ter essa parte de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, é uma peculiaridade, não é tão complicado, logo você começa a perceber o que sempre cai nesses assuntos. Então perceba que receita e despesa até aqui é igual, ó, conceito, classificação, etapas e estágio. Conceito, classificação, etapas e estágios. Às vezes começa a ficar um pouquinho complicado, parece que é tudo a mesma coisa e tal. Eu não sei quando é a classificação é da despesa, eu não sei quando é da receita, tananana. Algumas se repetem, normal. Vai na fé, continua, tenha paciência, estuda. Ah, AFA é muito difícil, então bota 3, 4 vezes por semana, olha todo dia. Ou um dia sim, dia não. E vai embora. Depois aqui na despesa, só lembrando, tem resto pagar e despesa. E depois aqui eu botei LRF, mas na verdade sempre dando uma lidinha. LRF, Constituição Federal e 4320. Porque tem questão que é letra de lei, tá? Monte seu caderninho. Vou pegar aqui um caderninho para vocês. Como é que funciona já aproveitando aqui o gancho. Deixa eu ver quanto tempo tá de vídeo. 11 minutos e falando acelerado, né? Eu acho que não vai precisar nem botar no 2.0. Então você vem aqui, ó. Abre o caderninho do TEC. Vamos supor, eu botei aqui sobre técnicas orçamentárias. Como é que funciona aqui o processo, né? Então, eu gosto assim, mesmo quando eu não conheço muita disciplina, eu gosto sempre de já trabalhar com as questões. Só um golinho de café, peraí. Então, assim, tem essa questão, orçamento público e sua concepção tradicional, ó, já começa assim, a gente está falando de técnicos, então aqui ele está falando tradicional, consiste em uma autorização para que o Poder Executivo arrecadasse tributos e realizasse despesas, de modo que o aspecto econômico era de importância secundária para o Poder Legislativo. Gente, eu vou de certo, mas não tô muito crente, tá? Mas eu vou de certo. Uau, deu boa. Aí vamos supor assim, nossa, mas eu não sabia sobre isso. E aí é que a gente começa a trabalhar os nossos recursos de revisão, de acesso a esse conhecimento de forma rápida, né? Então vamos lá. Você tem várias maneiras de fazer isso. Posso favoritar essa disciplina e vir aqui e colocar, sei lá, na pasta AFO sobre técnicas. Será que eu tenho AFO técnica aqui? Não tenho. Então eu iria lá, criaria uma pastinha de favoritos, AFO Tech. Tech Parse, que eu já sei que é técnico orçamentário. Tá. Beleza. Agora, fala a verdade pra você, é muito útil. E pra mim, não trabalho muito dessa forma, tá? Não trabalho muito dessa forma. Eu acabo nunca indo lá olhar minhas favoritas, tá? O que eu acho legal? Vem olhar o comentário do professor, dá uma lida legal e vem olhar o comentário dos alunos. Às vezes tem uns alunos que trazem uns esqueminha muito top. Tipo, por exemplo, aqui, ó. Esse cara colocou direto do tradicional. Aí vamos supor que a pessoa quisesse, tá, mas eu quero saber de todos, né? Dá uma olhadinha aqui se tem alguma coisa já falando do orçamento tradicional. De todos os outros além do tradicional. Porque você vai ter o orçamento de desempenho, orçamento base zero, orçamento programa, o tradicional. Então, eu queria comparar os três. Nessa questão não tem. Então você tem duas opções. Ou você dá uma entendida sobre o que é o orçamento tradicional, que é o clássico, e passa para frente, vai para a próxima questão. Né? E daí na outra já está falando do base zero. Aí você também tem a opção de vir aqui e já começar a montar o seu caderninho. Né? Agora a gente está falando sobre técnicas, né? Vamos ver aqui, eu estou no meu caderno de AFO, né? Eu não estou em administração pública, eu não estou em eleitoral. Nossa, quanta coisa eleitoral, não tem nada aqui. Administrativa, olha, bem completinho, ó, a parte de legislação, regime jurídico, licitações, contratos, mas nós vamos concentrar, nós estamos em AFO, então nós estamos em AFO em técnicas, era para ter técnica aqui, será que tem? Olha, não tem. Não tem. Isso é uma falha na minha organização. Percebam que organização é muito importante, talvez mais que planejamento, talvez mais que controle. Controle é importante, planejamento é importante, o check ali também é importante, né? Mas
Organização, é fundamental. Então veja que eu não estou aqui com técnicas, ó, eu vou falar sobre o orçamento. Tá aqui, ó. Na verdade, então vamos renomear. Ó, organização, isso aqui faz parte de organização. Renomear, técnica orçamentária. Pronto, fica mais fácil de achar. Eu sei que agora eu tô no assunto que me interessa para aquela questão. Vamos supor que não tivesse nada aqui. Estaria assim, ó, zerado, certo? Todos esses cadernos aqui, ó, não existiriam, né? Eles estaria zerado, estaria assim, técnica orçamentária, certo? Ai, meu Deus, será que eu consigo voltar? Consigo, tá. Então, você estaria com uma páginazinha assim. Então, você poderia começar a montar seu caderno. Orçamento tradicional. E começa a falar sobre o orçamento tradicional. Aí você volta naquela questão e vê o que tem de importante ali. Pô, isso aqui que eu preciso saber. Vamos supor que fosse isso. Copiar a imagem, certo? Volta lá e dá um Ctrl V e já está aqui. Então, quando eu quiser dar uma olhadinha sobre o orçamento tradicional, eu venho aqui dessa lida. É também conhecido como orçamento clássico. Era um simples quadro demonstrativo das receitas, despesas, ou seja, apenas uma peça contábil. Essa palavra aqui, ó, ela é muito importante, aparece bastante nas questões, que o orçamento clássico, o tradicional, ele era uma peça contábil, né, e não econômica. Resolvendo questões, a gente vai conseguindo fazer esse mapeamento do qual é a brincadeira que a banca faz. Já adianto vos que orçamento clássico é contábil, orçamento moderno, vamos dizer assim, é o econômico. Então você dá uma lidinha aqui, nossa, isso aqui já me ajuda, e pronto, né? Aí você vai para a próxima questão. Aí você percebeu que a próxima questão fala de base zero. Disse, eu preciso saber sobre base zero. Aí você vai ver o que é melhor para você. Já boto tudo aqui, certo? Tipo, ou crio uma outra página agora com base zero. Então você pode fazer aqui, ou mudar esse título para tipos, né, de orçamentos, né? E fazer todos aqui. Vou começar pelo. Aí você. Aqui, aí você colocaria assim, tradicional, aquela coisa toda, né? E colocaria tudo de tradicional aqui, certo? Aí depois lá na frente, lá para baixo, ia colocar base zero, daí ia fazer base zero, depois lá, desempenho, e você teria todos numa página só, é legal, ou você pode fazer também, deixar uma página para cada um, talvez fique até mais organizado. E você pode trabalhar aqui no OneNote também com subpáginas, então vamos supor que você está aqui, a gente está em dimensões, vamos supor que você está fazendo tradicionais e você quer fazer, mas eu quero fazer uma página de questões importantes. Você pode arrastar aqui para o lado, ela fica uma subpágina. Você coloca questões importantes sobre o tema, questões importantes. Importantes. Essas são aquelas questões que você deve fazer, certo? Então você viria aqui, copiaria o link, né, e colocaria aqui, né? Daí você pode até colocar aqui a questão, para não ficar muito perdido, daqui a um mês você nem lembra que trata sobre tal coisa, né? Que trata da diferença entre tananana. Enfim, dá pra fazer assim. Então é assim que você vai começando a montar aquilo que é importante para você, determinado assunto, tá? Então, como é que já ficou aqui o meu? Eu tenho que passar limpo, isso é normal, tá, gente? Você vai alimentando coisas que hoje era importante você anotar, daqui a pouco já tá muito decorado, você não precisa mais ficar vendo. Então, assim como a gente fazia lá na escola, a gente tem que fazer hoje, passar limpo o caderno, de vez em quando dá uma olhada, pô, isso aqui não é mais relevante para mim, isso aqui tá feio, preciso organizar melhor. E daí você vai fazendo. Tá, então aqui, eu tenho alguns destaques, classificação institucional, eu acho que ela tá até no lugar errado, ela devia estar lá em receita e despesa, tá? Que você tá falando de classificação, então tudo isso aqui, acontece, normal, você colocou uma coisa no lugar errado e com o tempo você vai organizando melhor seu caderno. Então aqui, objeto de gasto, orçamento clássico, objetivo do gasto, orçamento de desempenho, daí já botei um linkzinho da questão embaixo, diferença tradicional e programa, coisas que eu vou achando, do Giovanni Pacelli, que eu vou achando importante muitas vezes lá resolvendo as questões, eu vou trazendo tudo para cá. Eu olho, não muito, né? Como é que eu costumo fazer isso aqui? Eu olho normalmente quando estou resolvendo questões e me surge a dúvida. Porque, por exemplo, se eu tenho que saber alguma coisa sobre base zero, e eu fui lá na questão e errei, e eu fiquei na dúvida, eu volto aqui no meu caderninho base zero e vejo se essa informação está aqui. Se não está, eu acrescento e já aproveito e dou uma lidinha. E assim vou indo. Sinceramente, eu não tiro um tempo para vir aqui e dar uma revisada total. Eu sempre estou nas questões. Tem sido a minha técnica. Alguns concursos eu fui bem, outros não. Mas torna meu estudo dinâmico. Eu estou bem animado para estudar. E acredito, para mim tem servido, né? Eu acho que as pessoas devem experimentar, às vezes alguém gosta de outro jeito, normal, tá? Não, eu gosto de ir ali, pegar meu PDF e ler, ou pegar meu resuminho e ler ele todo. Eu já gosto de ir nas questões, fiquei na dúvida, eu errei, venho aqui, olho lá o comentário do professor, né? Então eu sempre venho aqui,
olhe para o comentário do professor, dou uma lida com atenção, às vezes tem comentários muito bons, vale a pena dar uma lida com atenção, vejo o comentáriozinho dos colegas, vejo se é interessante, pô, o cara botou um esquema massa aqui, vou salvar, salvo lá, salvei, já dou uma lida, dou uma olhada, é administração geral, acontece muito isso, né, a gente tem muito, por exemplo, você vem aqui, tem muita coisinha para gravar, né, tipo, ó, essa parte aqui, meu Deus, o que é o primário, o que é o secundário, primário é logística, operação, marketing, você tem que estar olhando isso aqui direto, então é bom que esteja aqui, porque você vai resolver uma questão, se você errar, você já vem rapidinho aqui, não é aquela coisa que você tem que ir lá achar no PDF, ou às vezes essa informação, muitas vezes já tá, né, lá no comentário do professor ou do aluno, mas às vezes não tá. Se não tiver, você não precisa ficar contando com isso. Esse professor não colocou, devia ter colocado. Não, você tem a sua própria anotação. Então você vem aqui rapidinho, pá, tá, tem que saber que logística, operação, marketing e vendas é primário e aquisição é as de apoio. E assim você vai construindo, solidificando a sua memória. Beleza, pessoal? Ai, meu Deus, já são 20 minutos de vídeo, era isso que eu queria passar para vocês. Sugiro muito o uso do AFO, tá bom? Fica bem bonitinho, ele visualmente é legal e tal, assim, eu acho que às vezes falta um pouco de padrão nas anotações, porque às vezes fica uma coisa branca, outra preta, e tananana. Até por isso eu peguei o Obsidian aqui para testar, né, que é esse aplicativo aqui, para ver se porque ele aqui ele trabalha de uma forma mais, né, tudo com o mesmo padrãozinho, sempre a mesma letra, né? Vamos ver se com foto aqui ele fica bom. Vamos supor que eu quisesse pegar aqui, eu vou dar um aqui, vamos supor que eu recortasse isso, vamos ver como é que ficaria aqui. Ó, ele coloca foto também, né, tal. Dá pra, talvez seja um aplicativo que depois e o pessoal fala muito bem dessa parte aqui que ele faz um link, né, entre todas as suas notas e tal. É um aplicativo aí que de repente para frente eu vou, talvez quando eu for enquanto eu for passar limpo o meu caderno, talvez eu vá passando aqui pro Obsidian também. Talvez, talvez. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Espero que tenha ajudado e até a próxima.